A polícia reforçou a segurança lá no Bosque das Arapiracas, onde Cícera Laura foi assassinada no último domingo. Vamos até lá ao vivo com a Ana Cláudia. Ela está acompanhando essa situação por perto e é com ela que a gente procura saber como é que está a sensação aí das pessoas. A gente recebeu relato de moradores justamente que teria caído bastante a movimentação. Muita gente ficou com receio, mas parece que o policiamento, a fiscalização foi reforçada e as pessoas estão voltando a se sentir um pouco mais seguras. O que é que você tem observado por aí, Ana? Olha, Felipe, o que a gente espera de fato é que essa sensação de segurança volte para as pessoas, né, que fazem caminhada, que vêm aqui para aquele momento de lazer com os filhos, com a família. Eu cheguei aqui em Arapiraca por volta das 4 da tarde, justamente para entender um pouco dessa movimentação. A dona Cícera Laura da Silva, tinha 47 anos. Ela morreu, foi encontrada, ela saiu de casa para fazer uma caminhada no domingo, por volta das 4 horas da manhã. Não voltou para casa, a família começou a ficar preocupada e acionou a polícia e começaram a fazer buscas por conta própria aqui na região. Câmeras de segurança mostraram, né, os últimos momentos dela. Foi aí que a polícia conseguiu chegar ao corpo dela, que estava na região de mata, aqui no Bosque das Arapiracas, e chegou ao suspeito do crime, que confessou o crime, está preso e hoje passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Ele vai ser encaminhado para o sistema prisional. A gente veio aqui para Arapiraca hoje, como eu disse, justamente para perceber, né, entender o sentimento das pessoas. Eu conversei com várias pessoas, várias mulheres, né, que estavam cientes desse assassinato, da morte da Cícera, indignadas e com essa sensação de insegurança. A gente vai mostrar agora algumas pessoas falando aqui no L2, justamente um dos pontos, Felipe, que elas falaram são os horários, né, os horários que eles conseguem se sentir um pouco mais seguros para frequentar aqui o bosque. Vamos ver o que essas pessoas falam para a gente. Eu andava aqui de 4h30 da manhã, agora passei a vir à tarde. Por quê? Fica assustado, né? Fica assustado com isso. A pessoa fica com medo, né? Porque viu o que aconteceu e, tipo assim, a pessoa não ter a liberdade nem de caminhar, de fazer uma caminhada, tá sujeita a qualquer coisa, né? Esses acontecimentos, aí é complicado. Para a mulher, assim, acaba sendo até algo que, assim, a gente tem até medo, né? De andar, vem às vezes com criança, até sozinha, nós ficamos até vulneráveis, né? Mediante o percurso do bosque não é pequeno e às vezes você vê aqui os guardas, até tem os guardas, mas também 3 guardas, 2 guardas não dá o suporte completo para o tamanho que tem o bosque, né? Eu acho que a palavra-chave é muito essa, né, Felipe? Liberdade, o direito de ir e vir sem ser atormentado, nem sem ser vítima de criminosos, né, de pessoas que acabam tirando a vida de pessoas inocentes que vieram para um momento de caminhada, um momento de lazer. Eu vou pedir para o Marcos Melquiades, o nosso repórter cinematográfico, mostrar esse lado aqui do Bosque das Arapiracas. É um espaço arborizado, mas mais aberto. No entanto, do meu outro lado, do lado direito aqui da tela, a gente mostra um espaço já de mata fechada. É um espaço mais escuro, um espaço onde a movimentação de pessoas ela é um pouco menor, justamente pelo medo. E foi justamente nesse espaço onde foram registradas as últimas imagens da Cícera Laura da Silva. Hoje à tarde, eu conversei com o filho dela e com a nora, que estavam muito emocionados ainda, chocados, né, com toda a situação. E você vai ver agora os depoimentos deles, que cobram justiça. Uma das falas é justamente a forma que ela foi enterrada, de caixão fechado. A família não pôde se despedir e homenagear da forma que ela merecia. Vamos ver os depoimentos agora. Assim como a minha mãe, ela foi vítima, né, que Deus o livre, muitas mulheres podem estar sujeitas a isso também, como depois do fato da minha mãe, houve muitas denúncias, muitos casos que apareceram, que aqui nesse bosque, perto desses matagais, mulheres que foram assediadas, que foram importunadas sexualmente, que foram assediadas com tapa no bumbum, essas coisas, com palavras de baixo calão, né? E
depois do que aconteceu com a minha mãe, apareceu muitos casos. E a questão que eu vejo muita gente falando sobre o horário, a questão não é sobre o horário, a questão é que o meliante foi oportunista, ele se aproveitou da oportunidade. Então, não era a minha mãe, era qualquer uma que passasse, né? Infelizmente, foi a minha mãe, né? Então, muitas das vezes as pessoas querem tirar, quer culpar a vítima pelo horário. Porém, a minha mãe era uma mulher de bem, minha mãe não era uma mulher vulgar, minha mãe estava bem vestida, minha mãe não era uma mulher, como eu posso falar, sexual. Então não é sobre veste, não é sobre comportamento, não é sobre nada disso. É sobre ser mulher, que infelizmente no nosso país está muito difícil uma mulher ser mulher, fazer o que gosta. Acima de todas as coisas, que haja justiça e também que haja um olhar mais humano, né? Porque ainda dizem que mulher não é um sexo frágil, né? Quem luta pelo direito das mulheres, né, não querem enxergar que ainda a sociedade enxergar a mulher sim. E a mulher é sim, por força, né? Que é a primeira coisa, o cara era enorme, ela era muito pequenininha, covarde, né? Então eu peço assim que haja um olhar mais humano, que haja melhoria e que seja evitado que outras Cíceras sejam vítimas e terminem a vida de uma maneira tão cruel. A gente não pôde velar, o caixão foi fechado, a gente não pôde se despedir, porque um monstro daquele acabou com todo o direito, né? Violou todos os direitos até a última instância, ele violou tudo, ele acabou com todos os direitos, né? A gente só fez pegar um caixão e colocar lá. Muito triste, né, Felipe, o relato dos familiares. Olha, quando a gente estava vindo para Arapiraca, a gente tinha deixado agendado uma entrevista com o responsável, né, algum dos responsáveis pelo 3º Batalhão da Polícia Militar aqui de Arapiraca. Estava tudo certo. No entanto, quando a gente estava a caminho daqui, essa entrevista não foi desmarcada. A gente não conseguiu falar com nenhum policial, algum responsável, para, de fato, entender como fica o policiamento. À tarde, a gente viu alguns policiais circulando em pontos estratégicos aqui na região, principalmente nesse local, como eu falei, que é o local onde há muita mata fechada, né? Onde as pessoas têm mais receio de andar. A assessoria do batalhão explicou para mim que o reforço ele consiste em uma maior permanência das viaturas nas áreas de atividade física e nos horários mais frequentados, fazendo patrulhamento ostensivo em todo o entorno das áreas e também realizando o que eles chamam de ponto base, onde os policiais desembarcam da viatura e permanecem por um determinado tempo no local. Felipe, são essas as informações que eu tenho aqui de Arapiraca. E antes de encerrar, quando eu conversei com os parentes da Cícera, algo que me tocou muito foi uma fala do filho dela. Ele disse o seguinte, que a dona Cícera ela tinha passado por vários problemas emocionais e foi na atividade física que ela buscou um novo respiro. Então, por isso que todos os dias ela acordava bem cedo, ela trocava de roupa, ela vinha caminhar por aqui. Um lugar bonito, arborizado, ou seja, o lugar que ela encontrou uma nova forma de enxergar a vida, foi o lugar onde ela deu o último respiro. Eu volto com você no estúdio, Felipe. Muito obrigado, Ana. Que depoimento emocionante, viu? Realmente provoca uma grande reflexão em todos nós e a gente imagina como está o coração da família. Mas a gente pôde ver também nas imagens a população aí circulando no espaço público. É tão carente as cidades de espaço público, é importante que esse espaço seja se apropriado. Mas 90% das mulheres que eu vi circulando aí estavam todas acompanhadas. Eu acho que essa é a sensação. Ir, mas estar sempre junto enquanto não sente uma segurança plena. Que as autoridades abram os olhos e que esse reforço na segurança aconteça e não seja temporário, ele seja permanente. Muito obrigado, viu?